Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço, filho do canal De Cima dos Telhados, e quero te convidar a conhecer o nosso canal. Conheça o nosso canal. Evangelização, pregação, formação, palavra de Deus. Catecismo da Igreja Católica, Palavra dos Santos. Este é o teu canal. Hoje, 18 de 4 de 2022, vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 8 ao 15. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais. Ide dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciões. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram, retiraram-lhe à noite, enquanto dormieis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos da dificuldade. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, antes de fazer essa reflexão, eu fiz uma pequena pesquisa a respeito dessa passagem bíblica, dessa película, e vi algo interessante, né? De alguns pregadores falaram algumas coisas, mas o que mais me chamou a atenção foi aquilo que falou João Cláudio Rufino, né? Que vocês possam conhecer João Cláudio Rufino, pesquisa lá na internet, bota lá João Cláudio Rufino. Ele é um professor da PUC, um professor de teologia. Gente, ele é espetacular, uma pessoa muito sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa que traz muito para cada um de nós, que a gente possa aproveitar aquilo que ele nos dá, aquilo que ele nos fornece de conhecimento, que traz para cada um de nós. E lá ele abordou muitos assuntos referente a essa passagem, né? E graças a Deus, gente, aproveitando aquilo que ele falou e estudando um pouquinho e vendo uma coisinha ou outra a respeito dessa passagem, eu fiz algumas anotações para que a gente possa refletir. Em Mateus 28, versículo 9, a gente pode observar primeiramente que, olha só, nesse momento Jesus apresentou-se diante delas. Essas mulheres, elas foram as primeiras a ver, né, Jesus já ressuscitado. Maria Madalena, né, Maria, elas foram as primeiras.
Lá em João, capítulo 20, nos fala sobre Maria Madalena, que saía de madrugada, Maria Madalena. Em Mateus, aqui 28, é Maria Madalena e Maria. Em Marcos, era Maria Madalena, Maria e Salomé. E em Lucas, era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Mas isso aí, gente, o que importa é que a gente possa observar que essas mulheres foram as primeiras a testemunhar, né, a anunciar Jesus Cristo ressuscitado. E isso, gente, não foi como é que eu posso dizer assim, não foi uma ilusão, não foi uma miragem, não foi aquela chamada alucinação coletiva, não. A palavra de Deus hoje nos mostra que Jesus fala com elas, salve, e elas se prostram diante dele e tocam ele e beijam os pés dele. Jesus vivo, Jesus ressuscitado, Jesus feito carne assim como eu, como você agora. Jesus ressuscitado. E a coisa mais linda, gente, é que esse sentido, né, esse ato delas mostram o quê? A adoração. Esse ato de beijar os pés de Jesus vivo mostra um ato de adoração. Elas começaram a adorar Jesus. Elas se prostram e beijam os seus pés. E Jesus diz, né? Não temais, ide dizer aos meus irmãos. Gente, olha só. Ide dizer aos meus irmãos, né? Ide dizer aos discípulos. Mas se a gente for observar, gente, em Mateus, capítulo 26, versículo 56, diz assim: Mas tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram. Jesus, ele foi abandonado. Quando ele foi preso, os discípulos o abandonaram. E para a gente ter uma noção maior deste abandono, né? Desse fugiram, no mesmo capítulo de Mateus 26, do versículo 69 ao 75, a gente vai ver a negação de Pedro. Pedro nega Jesus. E Jesus aqui vem dizer o quê? Meus irmãos. Gente, este ato de amor, este ato de perdão, de pura compaixão com os discípulos, Jesus mais uma vez perdoa-os, tem compaixão e acolhe, ama a cada um. Ele ama a cada um. E João Cláudio Rufino, ele trouxe um assunto muito interessante, né, que eu vou falar de João Cláudio Rufino agora, do assunto que ele trouxe, né? E lá no versículo 15, diz assim: os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. Essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Quer dizer, que versão é essa? Que os soldados, eles teriam adormecido, os discípulos vieram, rolaram aquela grande pedra e levaram e esconderam o corpo de Jesus enquanto eles estavam adormecidos. Não é? Gente, a gente pode observar uma coisa. Para eles prenderem Jesus, para eles quererem pegar Jesus, eles estavam sempre tramando, eles estavam sempre armando ciladas, fazendo tramas por cima de trama, querendo armar cilada por cima de cilada, né?
para pegar Jesus, para matar Jesus, e agora a outra trama para dizer, falar contra a ressurreição de Jesus. Outra trama para que se negassem a ressurreição de Jesus. Duas tramas que envolveu dinheiro, né? Judas recebeu, soldados aqui receberam dinheiro, mentiras, né? Traições. Quer dizer, isso acontece, meu irmão, para quê? Para que Jesus ele fosse negado. As pessoas não reconhecessem, negassem a Jesus e a sua ressurreição. Mas olha só, gente, que maravilha. Versículo 8, a gente observa que diz assim: elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, quer dizer, com medo. Elas estavam com medo, mas mesmo assim, elas vão com alegria. Elas correm para dar aos discípulos a boa nova. Elas correm e vão testemunhar Jesus com alegria. E hoje, meus irmãos, e hoje? Qual é a nossa atitude de frente a Jesus Cristo? Qual é a nossa atitude quando nos encontramos de frente ao Santíssimo Sacramento? Será, meus irmãos, que nós temos essa mesma coragem, esta mesma alegria de anunciar Jesus Cristo vivo, ressuscitado no meio de nós? Que a gente possa parar, pensar, refletir nas nossas atitudes. Jesus está vivo, Ele vai voltar. Que possamos estar prontos para este retorno, que possamos todos os dias nos preparar como? Em oração, nos preparar com atitudes, com atos de verdadeiros cristãos, sempre levados e guiados pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Minha irmã, meu irmão, paz e bem.